Olá pessoal! Nos próximos vídeos a gente vai aprender uma parte muito divertida do SketchUp, que é trabalhar com os materiais. A gente vai aprender a aplicar os materiais nas superfícies, a gente vai aprender a editar o tamanho dos mapas e também as cores, e eu vou dar algumas dicas sobre como que a gente pode procurar mapas na internet, de modo que a gente ache mapas com boa qualidade. Eu gostaria que a gente chegasse num resultado parecido com esse, colocasse algumas texturas bem simples, e editasse também o tamanho delas. Então, eu vou começar com essa cena, que está disponibilizada no link abaixo, e vocês podem me acompanhar. Essa é uma cena que não tem material nenhum. Na verdade, o único objeto que tem material é esse modelo que eu baixei do Warehouse, então ele realmente já veio com alguns materiais, mas de resto a gente não tem mais nada. Vamos começar colocando os materiais mais simples. Quando a gente quer trabalhar com materiais no SketchUp, a gente clica nesse baldinho de tinta, que é o Paint Bucket, então o atalho é o B. Quando a gente clica nesse balde, automaticamente, aqui na nossa bandeja padrão, ou Default Tray, a gente tem acesso aos nossos materiais. Então o SketchUp já vem de fábrica com uma série de materiais que são, na verdade, imagens que ele armazena e disponibiliza para a gente usar. Para eu ter acesso às categorias, eu posso clicar nessa setinha, e aí eu tenho variadas categorias, como asfalto, tijolo, tapete, somente cores, enfim, a gente tem uma gama aqui de categorias que a gente pode explorar. Eu vou clicar a princípio aqui em qualquer categoria dessas, só para testar alguma coisa, por exemplo, a categoria Tile, que diz respeito a cerâmica ou azulejo, e vou escolher algum material qualquer. Quando a gente escolhe algum material e a gente aplica lá no nosso SketchUp, a gente tem que tomar cuidado para ver se a gente está aplicando num grupo ou numa superfície. Se eu aplicar, por exemplo, nesse piso, que é um grupo, ele vai aplicar em tudo, no grupo inteiro. Vou dar um Ctrl Z. Se eu aplicar aqui na parede, que é uma superfície, eu não agrupei isso aqui em nenhum momento, ele vai só aplicar na superfície que eu cliquei. Então, eu tenho que clicar em todas as outras para que eu consiga pintar da maneira que eu quero. Um material no SketchUp é basicamente uma imagem que é projetada na superfície. Então, na verdade, é bem simples, não tenho muito controle sobre isso. É basicamente uma imagem que a gente vai visualizar. A gente, é claro, tem o controle sobre o tamanho dessa imagem. Então, depois que a gente aplica um material, ele fica aparecendo aqui em cima, e eu posso vir aqui em Edit, se eu quiser fazer algumas modificações. Por exemplo, eu posso mexer nessa bolinha colorida, se eu quiser mudar a matiz do mapa, ou seja, mudar um pouco a cor. Se eu não gostar, eu posso clicar aqui embaixo em Reset Color. E se eu quiser, eu posso também mudar o tamanho do mapa. O mapa que eu estou usando está sendo exibido aqui em cima. É uma imagem JPEG que está salvo em algum lugar do computador. E eu posso clicar nesse botãozinho aqui para visualizar melhor essa imagem. Se eu quiser mudar o tamanho dessa imagem, eu posso mexer aqui embaixo, onde eu tenho essas duas medidas. Elas têm esse cadeado, que faz com que elas tenham a mesma proporção. O que quer dizer essas medidas? 0,61. Esse é o tamanho, é o espaço no SketchUp que essa imagem está ocupando. Então, aquela nossa imagem que a gente acabou de ver, que ela na verdade são 2 peças por 2 peças, está ocupando mais ou menos um espaço aqui, né, de 60 centímetros por 60. Ou seja, é como se eu tivesse 30 centímetros por peça. Se eu quisesse aumentar, digamos que eu queira que cada módulo desse tenha 90, cada peça tenha 90, eu poderia botar aqui, por exemplo, 1,8 por 1,8, e com isso eu tenho certeza que aqui eu tenho 90. Eu posso até usar aqui a minha ferramenta de medição e verificar se realmente funcionou. Então, a lógica do SketchUp, na verdade, não é muito complicada em relação a materiais. Vamos colocar alguns materiais bem simples para concluir esse nosso primeiro vídeo. Primeiro, eu volto aqui em Select, para eu ter acesso a todos os materiais, e eu vou escolher para essa parede aqui um material de cimento, imitando cimento queimado, por exemplo. Eu posso vir na categoria Asphalt and Concrete, e eu vou escolher essa opção chamada Polished Green New. Então, eu seleciono, depois eu basicamente vou clicar aqui, ó, nessa parede. Eu agora quero pintar todas essas faces externas com um cinza escuro, já que isso aqui é como se fosse um corte. Então, eu vou procurar a categoria chamada Colors. Tem uma categoria também chamada Colors Named, que vem com o nome da cor.
E eu quero descer até lá no final e procurar, de repente, um cinza escuro. Vou clicar nesse aqui. Vou clicar agora em todas essas faces, de forma que eu pinte tudo aqui de cinza. Eu quero agora finalizar colocando o material aqui no meu vidro da janela e também na esquadria. Eu vou começar pelo vidro. A gente tem uma categoria que se chama Glass and Mirrors, que são vidros e espelhos, que são, na verdade, materiais com uma transparência. A gente tem também um controle de transparência dos materiais do SketchUp. Eu vou escolher aqui uma opção que é o Translucent Glass Gray, que seria um vidro incolor. Vou selecionar e vou clicar aqui nessas faces. Reparem que agora a gente começa a enxergar o fundo. Se eu quisesse editar alguma coisa desse material, eu poderia clicar em Edit. E aqui eu tenho um controle dessa opacidade. Ali embaixo eu posso diminuir de forma que fique mais transparente ou aumentar de maneira que fique mais opaco. Eu agora quero pintar as esquadrias, então eu vou voltar aqui no meu Select. Eu vou procurar aqui novamente a opção Colors. Eu vou procurar a cor preta, que é a última opção. Então vou selecionar. Vou clicar aqui na esquadria para pintar de preto. Aqui eu vou usar um truque que é o seguinte, em vez de eu ficar clicando um por um, eu vou apertar Ctrl e vou clicar aqui nessa superfície branca, porque ele vai pintar, na verdade, todas as faces adjacentes de preto também. Ele só cometeu um pequeno erro, que foi o seguinte, eu não queria pintar a parte de dentro da parede de preto. Eu queria manter aqui esse cimento queimado. Então eu vou voltar a selecionar esse material e reaplicar nessas beiradas. Para eu voltar a ter acesso a esse material, eu tenho algumas opções. Eu posso procurar ele aqui nessa casinha que se chama In Model e ver onde é que ele foi parar, por aqui. Aqui eu tenho todos os materiais da minha cena. Ou eu posso sugar ele aqui do lado. Posso ou apertar a tecla Alt e clicar, que aí eu tenho acesso e ele volta a aparecer aqui. Ou eu tenho esse conta-gotas aqui também e eu vou ter o mesmo resultado. Então agora, com ele selecionado, eu vou pintar essa parte de dentro. Do outro lado também. E aqui embaixo também. E com isso eu concluo essa primeira parte de texturização. Na verdade, o que ficou faltando era pintar essa parede de branco. Então eu vou novamente procurar aqui em Colors. Pode ser um branco ou pode ser talvez um branco intermediário. Acho que eu vou usar o branco mesmo. E com isso a gente finaliza essa nossa primeira etapa.